Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma história que parece complexa, mas é fascinante. Uma lei de quase 50 anos atrás está hoje no centro de uma batalha judicial que pode mudar completamente as regras do jogo sobre justiça e memória no Brasil. É uma daquelas histórias que amarram o nosso passado e o nosso presente de um jeito que pouca gente imagina. E a pergunta que não quer calar é essa. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente o dilema que o Supremo Tribunal Federal, o STF, está enfrentando agora mesmo. Como é que pode uma lei, criada lá na época da ditadura militar, ainda ter tanto poder para influenciar um julgamento nos dias de hoje? Para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa olhar para três momentos-chave. Tudo começa lá em 1979, quando a lei nasceu, aí a gente dá um salto para 2010, quando o STF disse que ela estava valendo, e agora, em 2026, um argumento jurídico totalmente novo apareceu e colocou tudo em jogo de novo. Ok, então vamos lá. Vamos voltar no tempo. O ano é 1979. O Brasil estava vivendo o finalzinho da ditadura militar, que começou em 64 e foi até 85. O clima era de uma abertura política que o próprio governo da época chamava de lenta e gradual. A intenção da lei da anistia, pelo menos no papel, era ser um passo para a reconciliação do país. A ideia era basicamente essa: perdoar os crimes políticos para que o Brasil pudesse, enfim, virar a página e começar a construir uma democracia. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar complicada. Esse é o pulo do gato, a polêmica que dura até hoje. A lei foi pensada para ser uma via de mão dupla, um perdão que valia para os dois lados da moeda. E na prática, como é que isso funcionou? Bom, de um lado, foram perdoados os opositores do regime, presos políticos, gente que estava exilada, enfim. Mas, e aqui está o grande ponto, do outro lado, agentes do Estado, como militares e policiais acusados de crimes gravíssimos, tipo tortura e assassinato, também foram anistiados. A justificativa era que os atos deles eram conexos aos crimes políticos. E não dá para negar, a lei teve um impacto positivo e imediato. Imagina só, cerca de 2.000 brasileiros que viviam fora do país puderam finalmente voltar para casa. Centenas de presos políticos foram soltos. Foi um alívio, um respiro enorme para muitas famílias. Só que essa faca de dois gumes acabou criando um problema gigantesco. Para muita gente, a lei funcionou como uma autoanistia, sabe? Um jeito que os agentes do Estado arranjaram para escapar da justiça por violações de direitos humanos. E é exatamente essa interpretação que plantou a semente do conflito que a gente vê até hoje. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para 2010. Essa polêmica toda nunca desapareceu, ficou ali, meio debaixo do tapete, até que, nesse ano, a coisa explodiu e foi parar pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal. E a decisão do Supremo na época foi bem direta. A maioria dos ministros disse: olha, essa lei foi parte de um acordo político lá atrás, fundamental para a redemocratização, então ela é constitucional e ponto final. O resultado? Na prática, isso confirmou a imunidade para os agentes da ditadura. E para famílias das vítimas, foi um balde de água fria. Parecia que a porta da justiça tinha se fechado de vez. Mas como a gente está vendo, essa história é cheia de reviravoltas. O que parecia um caso encerrado voltou com tudo por causa de uma nova tese jurídica, uma sacada que muda completamente o jogo, o tal do crime permanente. Tá, mas o que diabos é crime permanente? É mais simples do que o nome parece. Pensa assim, é um tipo de crime que não acaba no instante. A sua execução se estica no tempo. Um sequestro, por exemplo. Enquanto a pessoa está refém, o crime está acontecendo, sem parar. O mesmo vale para a ocultação de um corpo. Enquanto ele não for encontrado, o crime continua em andamento. E é aqui que a mágica jurídica acontece. A lógica é genial, olha só. Pega um caso de desaparecimento forçado que começou antes da lei, antes de agosto de 79. Se a vítima nunca foi encontrada, esse crime, seja o sequestro ou a ocultação do corpo, ele continuou acontecendo depois da lei. Continuou em 1980, 1990, 2010 e continua acontecendo até hoje. Então, como é que uma lei de 79 pode perdoar um crime que tecnicamente ainda está em andamento? Essa é a grande sacada. E foi com esse argumento debaixo do braço que o caso voltou com tudo para o STF. E agora, a corte está completamente dividida. São duas interpretações opostas e o que for decidido ali vai ter um impacto gigantesco no futuro da justiça de transição no Brasil. De um lado, tem a posição que defende limitar o alcance da anistia, liderada por nomes como o ministro Flávio Dino. O argumento é esse que a gente acabou de ver. Se o crime continuou depois de 79, a lei não pode perdoar. E essa visão se baseia muito no direito internacional. Do outro lado, tem quem defenda que a interpretação de 2010 tem que ser mantida, que mexer nisso agora criaria uma insegurança jurídica e seria como quebrar o pacto político que permitiu a volta da democracia. E aqui, olha, é importante deixar uma coisa bem clara. Ninguém está falando em rasgar a lei da anistia inteira, não é isso.
A discussão é muito mais técnica, muito específica. É sobre definir se existe uma exceção para esses crimes permanentes que continuaram acontecendo bem depois que a lei foi criada. E é nesse pé que a gente se encontra hoje. O país está suspenso, de olho no que vai acontecer, esperando uma decisão que pode escrever um capítulo totalmente novo nessa nossa longa e complexa relação com o passado. Neste exato momento, o julgamento está paralisado. Um dos ministros pediu mais tempo para analisar o caso, o famoso pedido de vista, e isso interrompeu a votação. O placar está em aberto e o futuro incerto. A nação inteira aguarda o voto que vai desempatar não apenas um processo, mas décadas de história. No fim das contas, tudo isso nos leva àquela pergunta fundamental, né? Para um país conseguir seguir em frente, é preciso primeiro lembrar do seu passado ou tentar esquecê-lo. Esse caso da lei da anistia vai muito além dos tribunais. Ele toca nesse dilema universal. E a resposta? Bom, a resposta, por enquanto, continua em aberto.